Você já sentiu que não tinha o suficiente para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração? Já olhou para a sua vida e pensou: eu não tenho recursos, eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho nada de especial para oferecer. Mas será que Deus precisa mesmo do nosso pouco para fazer os seus milagres extraordinários? Hoje eu quero refletir com você sobre algo que durante todas as Escrituras nós conseguimos perceber: o que Deus pode fazer com aquilo que nós consideramos pouco. Muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer algo, nossa primeira reação é olharmos para nós mesmos. Nós olhamos as nossas limitações, aquilo que falta, aquilo que nós ainda não conquistamos, e chegamos à seguinte conclusão: eu não sou capaz. Mas quando voltamos os nossos olhares para a Bíblia, vemos que Deus não escolhia pessoas porque eram suficientes em si mesma. Na verdade, ele escolhia justamente aquelas pessoas que entendiam que sem ele nada poderiam fazer. Em Êxodo capítulo 4, Deus faz uma pergunta a Moisés: o que é que você tem nas mãos? Moisés tinha apenas um cajado, algo simples, algo que qualquer pastor daquela época teria em mãos. Deus não estava preocupado com o valor do cajado. Ele estava mostrando que aquilo que parece simples nas mãos humanas, nas mãos de Deus pode se tornar algo extraordinário. Foi com aquele cajado que milagres aconteceram. Foi com aquele cajado que o Senhor demonstrou o seu poder no Egito. Foi com algo simples que tudo começou. E essa não é a única vez que vemos isso acontecendo. Em Lucas 21, vemos Jesus observando as pessoas ofertando no templo. Algumas pessoas ofertavam grandes quantias, mas então chega uma viúva pobre que deposita apenas 2 moedas. Humanamente falando, aquela oferta era insignificante, mas Jesus observa algo que ninguém está vendo. Muitas pessoas estavam ofertando aquilo que sobrava, mas aquela mulher estava ofertando tudo o que ela tinha. E aos olhos de Deus, aquela pequena oferta tinha um valor imenso, porque Deus não mede como nós medimos. Ele vê a entrega, a confiança, ele vê o coração. E talvez a história mais conhecida sobre isso seja a história dos 5 pães e dos 2 peixes. Uma multidão seguia Jesus. Milhares de pessoas precisavam ser alimentadas. E diante daquela necessidade, surge um menino. E o que é que ele tinha? Apenas 5 pães e 2 peixes. E sinceramente, olhando com os olhos humanos, aquilo não resolveria nada. Aquilo não era suficiente. Mas existe um detalhe muito importante nessa história. O pouco não foi desprezado, não ficou escondido. O pouco foi entregue. Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes nas mãos, agradeceu, partiu, multiplicou. O que era insuficiente se tornou abundante e ainda sobrou. Talvez hoje você esteja exatamente neste lugar, olhando para sua vida e pensando: isso não é o suficiente. Talvez você não tenha recursos, não tenha respostas, não tenha segurança. Talvez tudo que você tenha é um sim para oferecer a Deus. Mas muitas vezes é exatamente isso que ele espera. Porque o Senhor, ele não começa pela abundância, ele começa pela entrega, pela confiança, pela disposição que temos de colocar em suas mãos tudo aquilo que nós temos, mesmo que pareça tão pouco. Quando observamos essas 3 histórias, encontramos a mesma verdade: um cajado, 2 moedas, 5 pães e 2 peixes. Pouco para os homens, mas o suficiente para Deus iniciar algo extraordinário. A verdade é que tudo que nós temos para oferecer ao Senhor é pouco, é tão pouco diante de tudo aquilo que nós já recebemos dele. A salvação, a graça, a vida eterna. E quando nós oferecemos algo ao Senhor, nós não estamos suprindo alguma necessidade dele. Na verdade, nós estamos aprendendo sobre dependência, sobre confiança. Estamos aprendendo a reconhecer que a fonte não somos nós, a fonte é ele. Se você hoje sente que tem pouco a oferecer, lembre-se, Deus não espera que você tenha muito, Ele espera que você confie. Porque o pouco colocado nas mãos certas nunca permanece pouco, ele se transforma em um começo. Antes da multiplicação, existe uma entrega. Antes dos grandes milagres acontecerem, existem pequenos passos de fé. Talvez hoje Deus esteja esperando isso de você. Um coração disponível, uma entrega sincera. Apenas um sim.
Se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários aquilo que mais marcou o vídeo de hoje. E compartilha com aquele seu amigo que também precisa lembrar dessa verdade. Que Deus abençoe muito sua vida e nos vemos no próximo devocional.